Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI. E nessa aula nós vamos concluir essa primeira página aqui, que é a nossa aba geral, com um gráfico de barras aqui, nativo do Power BI mesmo, né? Mostrando a performance dos vendedores, tá? O faturamento de cada vendedor. E nós vamos criar dois botões aqui no final para alterar esse gráfico de barras entre o gráfico e uma tabelinha, tá bom? Nós vamos utilizar nessa parte aqui, esse gráfico aqui que seria a segmentação de botão, tá? Se não tiver aparecendo no seu Power BI essa segmentação de botão, você precisa ver qual é a versão, né, que você está utilizando do Power BI, a última data de atualização dele, né? Isso aqui só está disponível em versões que foram atualizadas depois de novembro de 2023, tá? E também eu vou pedir para vir aqui, ó, em arquivo, tá? Aqui em opções de configurações, vai vir aqui em opções. E aqui em recursos de visualização, clicar aqui, né? E aí verificar se essa opção aqui, ó, deixa eu encontrar ela aqui. Aqui, ó, elemento visual de segmentação de botão, tá? Então isso aqui precisa estar marcado, tá? Com o checkbox marcado aqui. Se não estiver, marque e dá um OK aqui, né? E aí, uma vez que foi feito qualquer alteração aqui nessa parte de opções, né? Vai ser preciso fechar o Power BI, né? Então salve antes de fechar, para salvar as alterações. E aí abra novamente para ele aplicar ali as alterações, tá? No caso do meu aqui, ele já está marcado, né? Elemento visual de segmentação de botão. Então por isso que já está aparecendo ali, tá? Então no caso seria esse aqui. Então eu vou clicar nele aqui, tá? Para ele já aparecer para mim aqui. Então aqui inicialmente, tá? Eu vou posicionar ele melhor aqui, mas por enquanto eu não vou fazer muita coisa aqui de formatação, tá? Inicialmente eu vou colocar os campos que eu vou utilizar nele, tá? Então o que eu vou utilizar aqui? Eu quero verificar, né, o faturamento por vendedor. Então eu vou vir aqui na minha dimensão de vendedores, vou colocar aqui no meu vendedor no campo, tá? Ele já apareceu ali, né? Os vendedores na forma de como se fosse um botão, tá? Se eu clicar aqui, ó, pode ver que ele já filtra, né, todo o nosso dashboard ali, tá? Então tá funcionando. E na dica de ferramentas aqui, eu vou utilizar o que? Aquela nossa medida de total vendas, tá? Eu quero saber o total de vendas por vendedor. Então eu vou adicionar aqui na minha dica de ferramentas, tá? Então por enquanto ele só tá aqui, né, filtrando, né? Podem ver, tá? Por enquanto eu não tenho nenhuma formatação. Então aqui agora com ele selecionado, né, só para mostrar, eu vou vir aqui na parte de visualização, de formatação, né, do visual. Se eu vier aqui na parte de layout, né, vou expandir isso aqui, ó, pode ver que ele tem ali a disposição em grade, né, vertical, horizontal, né, se eu colocar em vertical ele me mostra assim, tá? Vertical, tá? E em grade como estava ali, tá? O estilo também, né? Nós temos aqui blocos ou tabular, tá? Vou deixar em blocos mesmo, tá? Aqui o máximo de linhas mostradas, né? Ele está me mostrando aqui 3 linhas, tá? Na verdade eu tenho aqui 3 e depois colunas, né? 3 colunas. Ele está mostrando aqui linhas. Ele está com 4 aqui, né? 1, 2, 3 e 4 aqui embaixo, mais como excedente, né? Então, eu tenho aqui máximo de linhas mostradas, colunas mostradas, e eu tenho aqui a minha parte de excedente, tá? No caso aqui, como eu quero utilizar isso aqui como um gráfico de barras, né? Na horizontal aqui, então, por exemplo, vou pegar o exemplo desse Adolfo, eu quero que ele mostre uma linha, o Alfredo numa segunda linha, o Arnaldo na terceira linha aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que eu quero que mostre apenas em uma coluna e não em 3. Então, aqui no caso, eu vou colocar uma coluna, tá? Então, ele passa ali, ó, a mostrar Adolfo, Alfredo, Arnaldo e assim por diante, tá?
Pode ver que aqui ele criou uma barra de rolagem, né? E aí essa parte seria o excedente, tá? Então eu tenho aqui o máximo de linhas mostradas, né? Eu vou colocar aqui, ó, como 6, por exemplo, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E depois o resto ele está mostrando como excedente aqui, tá? Eu tenho duas opções aqui no caso do excedente. Ele pode me mostrar aqui com a linha, com a rolagem contínua, né? Na direção vertical, ou paginado, tá? Se eu alternar por paginado, ele vai me mostrar aqui, ó, dessa forma. Eu tenho que clicar aqui para ele mostrar os demais e volta aqui para a parte anterior, tá? Então seria dessa forma, né? Seria dessa forma. No caso aqui, eu vou deixar o excedente como rolagem contínua, tá? Na vertical aqui. Eu vou deixar por enquanto dessa forma aqui, tá? Então vou deixar com o estilo disposição em grade, blocos. Vou mostrar no máximo 6 aqui, tá? E as colunas mostradas vão ser uma só, tá? No caso aqui também, né, em relação ao excedente, como eu coloquei a barra de rolagem, né, tem a opção aqui de vertical ou horizontal, tá? Então seria, peraí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Então ele, né, coloca na horizontal a barra de rolagem, tá? Mas eu vou deixar aqui na vertical mesmo, tá? Então vou minimizar isso aqui. E aí agora o primeiro passo vai ser o quê? Colocar a imagem dos vendedores aqui, tá? Eu vou vir aqui em imagens, vou expandir isso aqui, tá? Pode ver que aqui aplicar configurações para tá em botões todos, né? E aí o estado também tá como todos, tá? Mas eu vou mudar isso aqui para padrão, tá? Então eu venho aqui, eu vou expandir isso aqui, vou colocar padrão, tá? E aí aqui na imagem, o que eu vou colocar? Eu vou colocar a imagem do meu vendedor, tá? Então eu vou pegar aqui a minha URL da foto do vendedor e vou adicionar aqui, tá? Então pode ver que ele, né, colocou aqui meio mal formatado. E aí a gente vai arrumar isso aqui agora, né? Então eu vou vir aqui na parte de ajuste da imagem, vou colocar aqui como normal, tá? Ele colocou aqui, né? Pode ver que ficou bem pequeno, né? E a gente vai arrumar isso aqui agora embaixo. Então eu vou vir aqui na parte de posição, né? Eu vou colocar aqui para a esquerda, tá? Aqui no tamanho da imagem, eu vou colocar como 20, tá? Tá bom? Aqui o espaço, imagem, né? Desculpa, é o espaço entre a imagem e o texto explicativo, tá? No caso ali o nome dele. Eu vou deixar esse padrão 4 aqui mesmo, tá? E aí podem ver que aqui, né, ficou um pouco, né, meio colado aqui demais aqui, né, na esquerda. Então eu vou, essa parte aqui de ignorar preenchimento, eu vou desmarcar, tá? Ele chega um pouco mais para lateral aqui, tá? Eu vou retirar esse título já aqui, tá? Eu já vou aqui na parte de geral, vou retirar o título, vou tirar o ícone de cabeçalho, né, que nada mais é do que isso aqui, tá? Vou retirar também. Eu vou voltar aqui na parte da imagem, tá? Eu vou conferir aqui, ó, tá tudo ok, transparência, saturação, beleza. Por enquanto seria isso aqui, né, na parte da imagem, tá? Bom, agora para criar a barrinha aqui, né, na lateral dos vendedores, nós vamos vir aqui, eu vou minimizar a parte de imagem, vamos vir aqui em valores de frase de destaque, tá? Então é aqui que nós vamos utilizar a nossa barra, tá? Pode ver que aqui já está marcado valores, tá? Mas não vai ser aqui. Tem essa opção label, tá? E nós vamos ter que habilitar essa label para poder aparecer aqui. Nós vamos ter que criar uma medida, tá? E vamos usar essa medida aqui no label. Então eu vou habilitar o label aqui, tá? Se eu expandir aqui, né? Pode ver que ele já me dá ali as opções de adicionar dados e tudo mais, tá? Então eu vou criar agora uma medida para utilizar aqui na minha label, tá? Vou vir aqui em medidas, 3 pontinhos, nova medida, tá? Eu vou colocar aqui barra vendedores, tá? E aí tem uma função que chama wrapped, tá? Vou dar um tab nela aqui.
E aqui o rept seria assim, ele repete, né? Seria uma função para repetições, tá? Então eu coloco ali um texto e o número de vezes que eu quero que ele repita, tá? No caso, como nós vamos colocar uma barrinha aqui, eu posso usar um caractere especial, tá? Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, vamos supor, eu vou colocar aqui, sei lá, F, tá? E aí, vírgula, 15 vezes, tá? E fecho isso. Ele vai repetir ali F 15 vezes, tá? Mas no caso eu não quero colocar letra, eu quero colocar ali algo que vai formar uma barra para mim. Então eu vou usar um caractere especial de um quadradinho aqui, tá? Depois eu vou deixar disponível esse caractere especial aqui, mas vocês podem adicionar qualquer um aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, eu já copiei ele aqui, ó, vou dar um Ctrl V. Tá? Que é um quadradinho, então ele vai repetir esse quadradinho por 15 vezes, aqui no caso eu estou colocando 15 só para demonstrar, tá? Um valor fixo, nós vamos mudar essa repetição depois, mais para frente, tá? Mas só para demonstrar. Então eu vou dar um confirmar aqui, tá? E aí eu vou pegar essa medida barra de vendedor e vou adicionar aqui no label, tá? Podem ver que ali por padrão ele já trouxe para mim ali com cinza, né? A gente não formatou nada ainda, mas ele está repetindo para todo mundo, não está levando em consideração ainda a parte de faturamento e tudo mais, mas só para demonstrar, né, que já está funcionando ali, tá? Então nós vamos começar a editar isso aqui. Eu vou colocar já uma cor aqui, tá? Vou expandir aqui, deixa eu ver aqui, eu vou colocar esse aqui, ó, 006DD1, tá? Na nossa barrinha ali, maravilha. No caso da letra aqui, tá? Eu vou colocar aqui um Segoe semi-bold, tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Eu vou colocar como 12, ele vai quebrar um pouco aqui, tá? Mas só para aumentar o número o tamanho do quadradinho aqui, mas isso aqui não vai ficar dessa forma, como nós vamos fazer ali por faturamento, né? Então, de acordo com o faturamento, ele vai ajustar o tamanho aqui para cada um, tá? Então, eu vou deixar como 12 só por padrão aqui, tá? Então, nós vamos mudar isso mais para frente. Aqui no caso, nós estamos com essa cor, né? Para o nosso... Aqui, se eu colocar aqui em valores... Opa, desculpa. Não, desculpa, aqui no estado. Para todos, né? Então, por padrão, tá dessa forma ali, tá? E... agora eu vou mudar o que? De acordo com a ação que eu tenho ali ao passar ao mouse ou selecionar, né, esses botões, tá? Então, primeiro eu vou aqui no focalizar, tá? Vou mudar então o estado para focalizar. Então, quando eu focalizar, o que seria o focalizar? Quando eu passar o mouse aqui em cima, ó, seria isso, o focalizar, tá? O que eu quero? Eu quero que o label ele fique um pouquinho mais claro. Eu vou colocar essa cor aqui, ó, só para demonstrar, tá? Então eu quero que tenha só uma mudança ali, tá? Do label, tá? No caso aqui, vou até aumentar um pouquinho, tá? Depois eu arrumo isso direito. Deixa eu diminuir ali na barra de vendedor para demonstrar melhor isso. Opa, tá? Então aqui tá com 15, eu vou colocar 8, vai, vamos ver se fica um tamanho bom ali. Ó, 8, vou colocar 5, tá? Só para demonstrar, depois como isso aqui vai ficar dinâmico, tá? Então, aqui a gente está mostrando só a barra, e eu vou também fazer o seguinte, eu vou concatenar ele com, coloquei errado aqui, concatenar, tá? Com o valor, o total de vendas aqui, tá? Então eu vou colocar aqui total de vendas, tá? Vou dar um OK aqui. Pode ver ali que ele já mostrou, né? Tá colado o valor ali pra gente. No caso, o total de vendas nós não tínhamos configurado ainda, tá? Eu vou fazer isso aqui agora, tinha até esquecido. Vou clicar em cima dele e dizer que ele é um campo de moeda, né? Aqui até no Scroller ele já está trazendo, né? Mas a gente não tinha definido que ele era um campo moeda, porque o Scroller a gente colocou ali, na verdade, a variação, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o total de vendas, eu vou vir aqui, dizer que ele é uma moeda e vou procurar o português Brasil aqui, que está bem para baixo aqui. Deixa
eu ver aqui, MNOP, aqui P, Português Brasil, aqui, ó, Português Brasil, tá? Então, já coloquei ali no formato moeda, tá? O total de vendas, maravilha. Aqui também o faturamento do mês anterior, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Na verdade eu esqueci de colocar ali como moeda, deixa eu colocar moeda e Português Brasil, a mesma coisa aqui para o total vendas. Ah, ele já apareceu, ele já está como moeda, maravilha, tá? Deixa eu só ver a variação aqui, na verdade é porcentagem, então não precisa, beleza. Seria só esses dois mesmo. Deixa eu ver, moeda com 2 casas decimais, já está com separador de milhar, beleza. Então, feito isso, ele já está ali, né? Com essa parte de quando eu passo o mouse em cima, ele altera um pouquinho aqui, tá? Vou já pegar e já vou me adiantar aqui, eu vou tirar essa parte aqui do plano de fundo, né? Que está em branco, vou vir aqui em efeitos, vou desmarcar isso aqui, tá? Vai acabar separando as caixinhas ali, tá? Na parte do visual aqui, eu vou vir aqui, ó, em botões, tá? Eu vou clicar aqui. Na parte de botões, eu vou vir aqui, ó, forma, tá? Como retângulo. Eu vou colocar aqui, ó, retângulo de cantos arredondados, tá? Então eu vou deixar ali arredondado assim, só que tá muito arredondado, eu gosto de colocar por padrão aqui um 10, tá? Deixar só um pouquinho arredondado. Maravilha. O preencher dele aqui, se eu retirar, tá? Por enquanto eu vou deixar, mas se eu retirar, ele fica transparente, tá? E a questão da borda, a mesma coisa, tá? Se eu retirar, por exemplo, se eu retirar aqui, ó, retirar a borda, ele some tudo, tá? Eu vou deixar a borda aqui, vou colocar a cor da borda, por enquanto, dessa cor aqui, tá? Maravilha. E aqui, deixa eu só dar uma olhada no preenchimento. No preenchimento a gente vai usar um plano de fundo, tá? Mas logo mais eu mostro. Primeiro eu vou configurar isso aqui, depois a gente coloca aqui o preenchimento. Então eu vou vir aqui, vou minimizar os botões aqui, tá? Vou voltar aqui para a questão dos valores. Nós tínhamos editado o label ali, eu vou aqui no valor, o valor nada mais é do que o nome dele aqui, tá? Eu vou colocar em branco, tá? O nome dele, então o nome do vendedor está ali em branco. Vou colocar aqui também Segoiwi, tá? Vou colocar um tamanho 10 aqui, maravilha. Ali a questão do valor agora, né? Do nosso valor, por mais que eu tenha colocado ali, né? Do total vendas, eu tenho que pegar e colocar aqui, ó, na frente, né? Podem ver que ele, mesmo eu colocando como moeda, né? Ele não assumiu aqui o moeda, né? Então eu vou concatenar aqui, ó, com um texto, tá? Vou colocar como vai ser em reais aqui, né? Então um R cifrão, tá? Espaço e concateno ele também com o total vendas, tá? Então vou dar um OK aqui, ele já apareceu ali, tá? Depois eu vou formatar também isso aqui, né? Podem ver que não está trazendo ali, né, no formato correto, tá? Então eu posso já aqui no total vendas colocar no formato que eu quero. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, antes do total vendas, eu vou colocar um format aqui, tá? Então tá ali um format, tá? Ele vai formatar ali a questão do texto. Vou colocar vírgula e aí eu coloco ali o formato que eu quero, entre aspas duplas, tá? Então eu vou colocar aqui, no caso para eu transformar esse valor ali no formato de real, seria esse formato aqui, tá? Hashtag, vírgula, opa, peraí, hashtag, vírgula, hashtag 0.00, tá? Esse formato aqui, ele deixa ali no formato de reais, né? Com casa decimal e tudo mais, tá? Se eu der um OK aqui, ó, vamos ver se ele arrumou ali, vou até expandir aqui, então ele trouxe ali, ó, né, ó, 13 mil ponto, aliás, desculpa, 13 milhões, 453 e assim por diante, tá? Então, isso aqui seria a formatação para o campo de texto
transformar ali como se fosse, né, um monetário em reais, tá? Agora o próximo passo vai ser ajustar, tá? Eu vou já ajustar essa medida da forma que nós vamos deixar ela mesmo, tá? Dinâmica, de acordo com os valores de cada vendedor ali, tá? Então, isso aqui, ó, eu vou segurar o Shift e Enter, eu vou jogar um pouco mais para baixo aqui, tá? Porque nós vamos utilizar mais para frente. Então, para iniciar aqui, eu vou criar uma variável trazendo ali, né, o total de vendas. Então, eu vou colocar aqui como var, tá? Vou chamar de total vendas vendedor, tá? Vendedor, tá? E ele nada mais vai ser do que o total vendas ali, tá? Agora nós vamos criar outra variável aqui, tá? Um var de novo. Então agora eu vou colocar um aqui maior total vendas, tá? Que vai me dizer de todos os vendedores ali, né? Quem que teve o maior faturamento ali, o maior número de vendas, né? O maior total, tá? Então para isso eu vou utilizar aqui, vou dar um Shift Enter, tá? Vou usar um Calculate, tá? Dentro do Calculate, agora deixa eu dar um Shift Enter, eu vou jogar para a linha de baixo aqui. Eu vou usar um Max, tá? Esse Max para eu pegar o maior valor de venda entre os vendedores, tá? Então eu vou utilizar aqui a minha tabela de vendedores. Então vou colocar aqui, ó, vendedores, né? O campo, no caso, eu esqueci aqui, eu tenho que colocar um values aqui, tá? Values para apontar ali a minha tabela e o campo que eu quero. Então eu quero ali da minha de vendedores, tá? Campo vendedor, tá? Vou dar uma vírgula aqui e na linha de baixo vou colocar ali o meu total vendas, tá? Mais uma vez Shift Enter. Opa, tá faltando um parênteses aqui para fechar o value. Espera aí. Seria aqui, tá? Esqueci do parênteses para fechar o values ali. Aí aqui eu tô fechando o max, tá? Fechando o max. E eu vou dar uma vírgula aqui porque eu vou usar mais um critério aqui para filtrar, tá? Na verdade, deixa eu dar um Shift Enter, eu só vou dar aqui um Remove Filters, tá? Eu vou remover os filtros para pegar todos os vendedores, tá? E aí da minha de vendedores, vendedor, tá? Então, para pegar todo mundo ali, tá? Shift Enter novamente, vou fechar o meu Calculate ali, aliás, desculpa, deixa eu voltar aqui na linha anterior, tem que fechar o meu Remove Filters, na linha de baixo vou fechar o meu Calculate, e aí, essa parte aqui de maior total de vendas, então eu faço um Calculate, eu pego o Max, né, para eu pegar o valor máximo ali do vendedor, tá? Aqui no caso eu estou pegando pelo total vendas, que eu já coloquei aqui em cima também, então eu estou colocando o total de cada vendedor aqui, removendo o filtro, eu estou considerando todos os vendedores, tá? E aí agora nós vamos para o próximo passo aqui, que seria calcular a proporção disso, tá? Então eu vou colocar aqui, vou colocar proporção aqui, esqueci do var aqui, var, maiúsculo, proporção, vou colocar aqui proporção assim, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero dividir, vou colocar aqui um divide, tá? O meu total vendas vendedor, deixa eu ver se ele aparece ali, total vendas vendedor, tá? Pelo meu maior total vendas, no caso aqui, desculpem, eu coloquei barra aqui, né? No DAX, a gente, quando a gente utiliza o divide, seria vírgula, tá? Então
Estou dividindo ali pelo meu maior total vendas. Deixa eu só dar um espaço aqui. Maravilha. Vou fechar esse proporção, então eu estou calculando ali, né? Então eu tenho o meu total vendas vendedor, o meu maior total vendas, e aqui para pegar a proporção entre eles eu divido o total vendas vendedor pelo maior total vendas, tá? Próximo passo aqui vai ser criar uma variável, né? Vou colocar aqui var novamente, tá? De repetições, tá? Então eu vou colocar aqui repetições. E vou dizer que eu vou utilizar a variável de cima, né? A proporção. Tá? Proporção vezes 5. Tá? Então, vai ser ali, nós vamos utilizar isso aqui. Tá? Então, de acordo com esse resultado da proporção, vai ser vezes 5 para aumentar esse quadradinho aqui. Tá? Aqui eu vou colocar entre parênteses, que eu vou usar um round aqui só para arredondar, tá? Então o round ele arredonda, isso também para quem trabalha com SQL, né? É uma condição comum no SQL, tá? O round. Então eu vou colocar aqui um round no final aqui eu vou colocar um 0, tá? Então só para ele arredondar ali em caso de valores decimais, tá? No caso aqui, eu coloquei um parênteses a mais, eu posso fazer dessa forma, vou deixar assim, ó. Tá? Vou tirar esse de dentro e tiro um aqui também, tá? Então eu arredondo, né, o round, a condição do round, né, tá aqui depois da vírgula, tá? Então vou arredondar. E aí, agora, nessa parte aqui, eu vou criar uma variável que eu vou utilizar aquilo que a gente tinha feito antes ali, tá? Então, seria o var. Vou chamar ele de barra mesmo, tá? Barra, tá? Então, esse igual, eu vou puxar aquilo que está ali embaixo, tá? No caso aqui, deixa eu pegar aqui por enquanto só a barra. Eu vou jogar isso aqui para baixo, depois eu crio uma outra variável para ajustar o valor ali, tá? Então, no caso aqui, nós temos aqui essa parte que nós vamos repetir isso, e nós tínhamos colocado um valor fixo de 5 aqui, né? Mas eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, no caso, a repetição, essa variável de repetição que eu criei aqui em cima, tá? Então, eu venho aqui, ao invés de 5, eu coloco aqui repetições. A minha variável ali. Então, de acordo com o resultado dessa repetição, ele vai repetir ali esse quadradinho, tá? Deixa eu só colocar entre aspas duplas aqui. Maravilha. Ele tá assim, tá em verdinho, como se estivesse com erro, por causa que aqui embaixo ainda tá, eu não arrumei isso aqui, tá? Então, no caso das repetições, vou colocar aqui uma variável também de valor formatado, tá? Para arrumar ali a questão do valor. E agora eu vou puxar aquilo lá, beleza? Então tá aqui o valor formatado vai ser o reais, né? O concatenado com o format daquela forma que nós tínhamos feito aqui, tá? Beleza. Uma coisa aqui nessa parte do valor formatado, né? Podem ver que aqui, né, tá bem colado com a barra, tá? Então eu vou dar aqui, ó, vou dar 2 espaços, eu acho que um só é suficiente, tá? Para ele assumir aqui, tá? Aqui deixa eu deixar de uma forma aqui, um pouquinho, diminuir isso aqui, não, tá bom dessa forma aqui mesmo, só vou dar um espaço aqui, maravilha, aqui já tá com espaço, dar um espaço aqui, legal. E agora o próximo passo, agora é o return, né? Eu vou querer o que? O return da minha barra, né? Concatenado com o meu valor formatado, tá? Aqui ele tá dando algum erro. Deixa eu dar o OK aqui para ver se ele acusa aqui. Ah, não, normalizou.
Tava estranho aqui por causa das cores, tá? Mas já tá ok. Então aqui no return, eu coloquei o barro, que seria repetições, né? E aí, logo na frente, ele vai estar com o valor formatado ali, tá? Então, vou dar um confirmar, ok. E aí podem ver aqui, ó, que ele já, né, já mudou os valores aqui, né, o tamanho das barras, né? É que aqui ainda não está ordenado, né? Nós vamos fazer isso aqui agora, né? Então, deixa eu já colocar aqui do tamanho que vai ficar mesmo, o tamanho certo, tá? Aqui já está para baixo, legal. Então, deixa eu colocar aqui no propriedades. Deixa eu colocar um pouquinho mais a largura aqui. Eu vou deixar pelo menos uns 6 aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maravilha. Depois nós vamos ter que ter um espaço para os botões aqui embaixo, tá? A largura aqui eu vou colocar uns 3 nomes. A posição eu vou ver aqui na horizontal. Vou colocar aqui no um pouquinho mais para cá. Beleza, tá? Porque eu vou colocar ali ainda também uma bordinha, então eu vou deixar um espaço. E aí aqui no caso, né, nós temos ali aquela questão do excedente, que é a barra de rolagem, tá? Só que eu vou querer mostrar só os top 6 aqui, tá? No caso, eu poderia colocar um top 5, mas eu gosto de deixar um pouco o tamanho, né, bem preenchido aqui, né? No caso, a gente vai colocar um botão aqui, e só um top 5 ele ficaria com um pouco de espaço, então eu vou colocar um top 6 aqui, tá? E, por exemplo, aqui eu posso colocar o máximo de linhas mostradas, né? Mas daí ele coloca o restante no excedente. Mas vamos supor que eu não quisesse esse excedente, né? Podem ver que aqui no excedente eu não tenho uma opção de desabilitar, né? Então o que eu faço? Eu posso vir aqui nos filtros, tá? Vou vir aqui com o gráfico selecionado aqui, tá? E aí aqui no vendedor, eu vou falar o seguinte, eu vou expandir isso aqui, tá? Eu vou vir aqui em tá como filtragem básica, eu vou vir aqui ó, em N superior. E aí eu vou falar que eu quero os 6 superiores, tá? De acordo com qual valor aqui? Com o total vendas. Então eu pego o total vendas e arrasto para cá, tá? Então eu vou pegar os 6 superiores que têm os maiores, o maior total de vendas, tá? Vem aqui em aplicar filtro, maravilha. Podem ver que já sumiu ali a barra de rolagem, porque agora só tem os 6 mesmo que venderam mais, tá? Vou minimizar isso aqui. Eu tinha colocado daquele tamanho para ele ficar um pouco alinhado ali, né? Eu ia colocar uma borda aqui, mas eu vou deixar dessa forma aqui, porque a gente vai editar essas caixinhas, tá? E colocar os botões aqui embaixo. Então agora eu vou começar a editar essas caixinhas, tá? Podem ver que nós tínhamos colocado essa condição aqui para ele ficar um pouco mais claro, conforme nós selecionávamos, né? Mas podem ver que, por exemplo, aqui no padrão, o nome do vendedor está aparecendo ali, está em branco, né? Mas quando eu passo, ó, eu seleciono, o nome acaba ficando preto, né? Então nós vamos editar isso, tá? Vamos começar aqui primeiro com um plano de fundo, tá? Então eu vou selecionar aqui o gráfico, vou vir aqui na parte de formatação, né? Nos botões, e aqui eu estou no meu estado como todos, eu vou colocar aqui no padrão. Padrão, né? Seria esse quando a gente não está interagindo com ele, não está fazendo nada, tá? Então no padrão eu quero que o preencher, no caso aqui ele está desabilitado, me exiba um plano de fundo ali, tá? Então eu vou colocar aqui o preencher. No caso eu vou expandir aqui, que ele está com a cor branca, e eu vou procurar uma imagem de plano de fundo, tá? Então eu vou clicar aqui. Aqui eu estou na minha pasta de ícones, né? Eu vou voltar aqui na nossa pastinha do curso, que nós temos aqui os backgrounds. Vou utilizar essa aqui, ó, back, tá? Vou colocar ela, tá? Pode ver que tá um pouco estranho aqui, né? Eu vou colocar aqui no ajuste, tá? Então,
por padrão, né, quando nós estivermos aqui deixa eu subir aqui, né, no estado padrão, ele vai mostrar dessa forma, tá? E quando nós selecionarmos ou passarmos o mouse em cima, ele vai mostrar uma outra coisa, tá? Então, por padrão, seria isso. Legal. Agora, né, eu já disse o que eu queria ali pro padrão, né? Agora eu vou dizer o que eu quero pro focalizar, tá? Então, quando eu passar aqui, né, o mouse em cima, né? Podem ver que ao focalizar, né, como eu disse ali, o valor, o nome dele, né, tá ficando em preto, né? Na verdade, antes, deixa eu colocar esse nome para baixo. Deixa eu vir aqui. Cadê? Peraí. Seria aqui nos valores. Deixa eu pegar aqui. Padrão. Aqui, label. Vou colocar aqui. Tá? Então, vou colocar. Eu trocando a posição aqui, ó, acima do valor, tá? O valor, no caso aqui, é o nome, né? Então, eu troquei a label aqui, né, a posição dela eu coloquei acima do valor, né, ou seja, está acima do nome, né. Agora eu vou minimizar isso aqui, tá? E vou voltar ali para a parte de botões. Podem ver que aqui, ó, quando eu passo o mouse em cima, né, a parte do texto, né, tudo bem, eu tinha colocado ali para ficar com o azul um pouco mais claro, mas a imagem, né, pode ver que está sumindo a imagem. O nome do vendedor está aparecendo lá em cima, está aparecendo em preto, né? Então eu tenho que mudar isso, ajustar isso para cada estado, né? Do selecionado, do pressionado e assim por diante, tá? Vamos começar aqui com as imagens. Então eu venho aqui em imagens, vou expandir isso aqui, né? No caso aqui, o meu estado está, vou colocar aqui, ó, o padrão, esse aqui seria o estado padrão, tá? No focalizar seria isso aqui, né? De passar o mouse em cima. Então podem ver que no padrão, né, eu estou utilizando ali a URL da foto do vendedor, né? E ele está ali posicionado à esquerda com 20, o espaço entre imagem e o, deixa eu pegar aqui, e o texto, né, explicativo está com 4, tá? Então, eu tenho que fazer isso para os demais estados e ignorar o preenchimento também. Eu poderia vir aqui, né, e escolher o padrão todos, né, para deixar dessa forma. Mas, por exemplo, quando eu selecionar, depois eu vou colocar um efeito no selecionar para ele ficar aqui com um pouco mais, a borda esquerda um pouco mais em destaque aqui, só para dizer que aquele está selecionado, tá? Então, por isso eu não vou colocar a mesma regra para todos aqui. Então, em relação à imagem, eu vou vir aqui, padrão já está ok. Vou vir aqui para o focalizar, tá? Podem ver que o focalizar ele já não está com a URL da foto, né? Então, eu vou vir aqui, adiciono a URL da foto, né? Aqui eu coloco normal, né? A posição eu tenho que colocar lá à esquerda, ali estava como 20, né? O espaço entre a imagem e o texto 4 e vou ignorar. Tá? Aqui a parte de preenchimento. Então, podem ver que a imagem já não se moveu mais, né? Ela não saiu, não sumiu mais, tá? Então, vou fazer isso para os demais aqui, ó. Para o pressionado também, tá? Vou colocar a URL da foto, vou colocar aqui normal, vou colocar a posição à esquerda, tamanho da imagem 20, tá? E vou ignorar aqui, tá? Então, por quê? Porque quando eu pressionar, ó, não mudar a questão da imagem ali, tá? Isso foi para o pressionado agora. No caso, o selecionado também, tá? Vou fazer a mesma coisa, URL da foto, no campo da imagem, normal, esquerda, aqui, opa, 20 a 4 e vou ignorar o preenchimento, tá? Agora, em relação a esses dois últimos estados, misto e desabilitado, eu não vou fazer nada porque nós não vamos utilizar, não vamos deixar nem desabilitado, nem utilizar nada misto, tá? Então, ficou dessa forma a parte da imagem. E agora eu tenho que fazer o mesmo para o valor ali, que é o nome dele, né? Então, vou vir agora aqui em valor. No caso do padrão,
o padrão, deixa eu só expandir aqui. Ele já está ali, né? O padrão está com o nome embaixo. Quando eu seleciono, ele vai lá para cima, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa ali. Focalizar, né? Eu vou deixar ali, peraí, deixa eu só voltar aqui no padrão para ver qual letra que ele estava. Estava com Segoiui. Legal, vou no focalizar. Também vou colocar aqui o Segoiui. Peraí que eu esqueci, estava com tamanho 10. Então, focalizar 10 também. A cor vai ser branca, tá? Deixa eu ver, já ficou ali. Ele tá para cima, né? No caso da label, eu preciso colocar ali acima do valor, tá? Então, o label vai ficar sempre acima do valor, mesmo selecionado, tá? Maravilha. Então, agora no pressionado, a mesma coisa, tá? Tenho que repetir isso aqui. Segoiui, 10, a cor em branco. Deixa eu só selecionar aqui. Ele está colocando ali para cima ainda. Então, acima do valor. Vou selecionar aqui para ver. Agora já não mudou mais, tá? Maravilha. Vou fazer o mesmo para o selecionado. 10. Opa. Acima do valor. Agora quando eu seleciono, tá? Então mesmo eu passando o mouse em cima, selecionando, tá? Então tá tudo ok. Maravilha. Agora vamos à questão aqui dos botões, tá? A parte do plano de fundo aqui, né? Nós tínhamos ali no padrão, nós deixamos o preenchimento com esse plano de fundo back, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui, né? O focalizar, tá? Nós vamos colocar um outro plano de fundo, tá? Então eu vou vir aqui, tá? Mesma coisa aqui, eu vou selecionar o preencher e vou vir aqui em procurar plano de fundo. Então vou clicar aqui em procurar, tá? Eu baixei uma imagem de plano de fundo aqui, tá? Peguei no Google, uma imagem que tivesse ali uma cor um pouco azul, ali um destaque, tá? Essa imagem aqui, né? Se eu for aqui deixa eu cancelar aqui, ó, só para mostrar para vocês. Coloquei na pasta do curso aqui, coloquei em backgrounds, né? Ela é uma imagem só com esse fundo aqui, tá? E nós vamos utilizar ali na parte de focalizar ou quando selecionar aquele botão, tá? Então vou fechar isso aqui e voltar aqui para o nosso dashboard, né? Então aqui na parte de preencher, eu vou clicar ali, vou escolher essa imagem, tá? Legal. Ela já apareceu ali, ó, mas podem ver que, né, tá só um pouquinho claro, né? Então quando eu seleciono ali fica um pouquinho claro, tá? Eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui em preencher, tá? E podem ver que, né, se eu colocar, ó, tava no normal, ela fica dessa forma, no ajuste, ela fica dessa forma, ela mostra a imagem em si ali, né, com aquela parte um pouco roxa também, tá? Mas na verdade eu queria só aquele efeito ali como se fosse um neon, né? Eu vou colocar aqui em preencher. Então é só como se ele iluminasse ali esse botão para nós, tá? Então ficaria dessa forma aqui. Então eu vou deixar isso para a parte de focalizar ou quando for selecionado, tá? Então no caso aqui, parte do selecionado, desculpa, do focalizar, tá? Agora, também uma coisa que eu quero mudar aqui no focalizar, tá? Seria a parte aqui da borda, tá? Se a gente voltar aqui, ó, no padrão, vou colocar aqui no padrão, tá? No padrão, a borda, tá aqui, ó. Então tá com essa cor, tá? E tá com a largura de 1, tá? Eu vou até colocar uma outra cor aqui. Deixa eu ver isso aqui, 6D1. Deixa eu ver como é que fica aqui.
Opa, cadê botões? Borda. Deixa eu colocar uma outra aqui, que é a... Deixa eu ver se eu me lembro, era 6D, 0D, 6A, DF. Acho que era isso. Deixa eu ver. Maravilha. Então aqui na parte dos botões, na questão da borda, tá? Vai ficar com essa cor aqui, tá? O 0D6ABF, maravilha, com a largura de 1, tá? E aí quando eu selecionar ele, focalizar no caso aqui, tá? Eu vou mudar também para essa cor, só que eu vou colocar aqui, ó, 2.5, tá? Ele vai ficar um pouco mais grosso assim, ó, tá? Acho que 2.5 foi um pouco demais aqui, vou pôr só 2, vamos ver. Acho que 2 tá bom, né? A mesma coisa eu vou fazer aqui pro pressionado, tá? Então a coisa da borda aqui vai ser 2, né? Mas podem ver que, ó, se eu pressionar, né, não está mantendo a imagem ali. Então eu vou ter que colocar a imagem aqui também, tá? Então pressionado, deixa eu só ver aqui, preenchimento. Opa, preencher. Vou vir aqui em procurar, imagem, abrir. Vou colocar aqui em preencher, tá? No caso da borda já está normal. Então, se eu selecionar aqui, opa, deixa eu só ver uma coisa aqui, se está no selecionado. Ah, não, está no pressionado, né? Então, quando eu pressiono, ele está ali, ó. Ainda não está marcado o selecionado, tá? Então, agora sim, eu vou vir para o selecionado, tá? E fazer a mesma coisa ali. Preencher. Eu vou procurar a imagem de fundo, colocar aqui. O ajuste dela vai ser no preencher aqui. A borda vai ser dessa cor. Largura 2, tá? Deixa eu só ver se no pressionado eu coloquei a borda 2. Coloquei, legal. Então, agora no selecionado, borda 2 também. Então, se eu selecionar, ele vai ficar assim, tá? Vai dar um pouco destaque maior. Deixa eu tirar daqui, ó. Então, ele fica com a borda normal ali, e se eu seleciono, né, ele fica a borda um pouco mais grossa ali, né? Uma coisa que eu esqueci de fazer aqui, né, é quando, ó, por exemplo, quando eu seleciono, né, eu tinha colocado para ficar um pouco mais claro ali, para dar esse efeito, né? Porém, no caso do valor aqui, né, da barra. Mas se eu seleciono, ó, pode ver que dela fica um pouco apagada, né? Então eu tenho que colocar essa condição também para ela ficar um pouco mais iluminado quando eu seleciono, né? Então vou voltar aqui na questão da label, né? Vou expandir esse campo. No caso aqui está o selecionado, tá o padrão é dessa forma, né? O focalizar, ele me joga ali a label dessa cor, tá? No caso do pressionado, tá? A label também tá dessa cor, né? E já o selecionado, a label tá de outra cor, tá? Eu vou colocar aquela cor mais clarinha. Então, se eu selecionar, agora ela mantém um pouco mais claro, né? Deixa eu ver aqui o outro pressionado, já está com essa aqui, né? E o focalizar também, o selecionado também, né? Então, agora sim. Então, conforme eu seleciono, né, ele mantém ali dessa forma mais clara, né? Então, conforme eu passo aqui em cima, ele ilumina um pouco. Se eu selecionar, ele também ilumina, tá? E agora nós vamos colocar ali aquela questão que eu falei da barrinha na lateral aqui, tá? Então, eu venho aqui novamente em botões, né? Eu venho aqui no estado de selecionado, eu vou colocar isso só para o selecionado. E aí eu venho aqui nessa última opção, barra de destaque. Eu vou habilitar ela, tá?
E aí eu vou dizer ali em que posição que eu quero. Eu quero ela aqui na esquerda, tá? Então, né, já está aqui na esquerda. A cor, eu vou querer ela nessa cor em azul, né? A largura, eu vou colocar ali em 6, tá? Transparência em 0 mesmo, maravilha, tá? Então, se eu selecionar agora, ó, ele vai ficar ali com aquele destaquezinho, tá? E aí tem aqui uma questão, eu estou selecionando 1, 2, podem ver que ele só me dá a opção de selecionar 1, tá? Eu vou mudar isso também, porque se eu quiser selecionar ali mais de 1, né, então eu posso. Eu vou selecionar aqui, deixa eu só tirar a seleção, marcar aqui o gráfico. Vou vir aqui em configurações da segmentação, tá? Tá aqui, ó, seleção única. Eu vou desmarcar isso aqui, tá? E aí agora sim, ele me habilita ali se eu quiser marcar só alguns. Olha, eu quero avaliar esse e esse, né? Então eu consigo fazer isso, tá? E ele vai ficando dessa forma aí com essas edições que nós fizemos, tá? Então, por enquanto é isso. Na próxima aula nós vamos colocar aqui 2 botões abaixo, tá? Para alternar entre essa visualização e uma tabela com os dados das vendas dos vendedores. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.